Aham, tem das duas. Isso aí. Sim, duas vezes. Tá. Isso aí. Aqui a gente... Sim? Pode ser. Já começou? Oi? Já. Tá. Bom, boa tarde, pessoal. Acho que agora a gente vai começar, né? Senão a gente acaba ficando um pouco curtinho, peço desculpa, mas o pessoal estava só organizando a parte da filmagem, né? Organizando os cabos. Então, nessa mesa hoje que a gente vai, esse painel que a gente vai presenciar agora, é sobre a produção e análise de dados do Brasil e no Rio Grande do Sul. E para isso nós contamos com convidados, né? Dois expoentes que podem falar bastante em termos de dados, tecnologia, informações, enfim, né? Porque se dedicam há muitos anos a essa brava, digamos assim, né? Organização de toda essa informação e análise dos dados também. Comigo, botar para compor a mesa. E o Luiz Eduardo Puchalski, que é do IBGE. E eu vou falar um pouquinho sobre eles, então, para depois passar a palavra para vocês. Muito bem-vindos, muito obrigado por aceitar o nosso convite. A rede de observatórios tem lisonjeados de recebê-los aqui hoje, sabendo que todos que estão aqui presentes são, utilizam por demais toda a produção, enfim, e análise. Então, o Dr. Tarso, ele é pesquisador do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, né, e de Orçamento agora do governo, é isso? Né? Do Estado do Rio Grande do Sul, é graduado em História pela UFRGS, mestre e doutor em Ciências Políticas pela mesma universidade, onde atualmente está como professor colaborador do Programa de Pós-Graduação de Planejamento Urbano e Regional. Nos últimos anos, ele vem desenvolvendo inicialmente ele trabalhava na Fundação de Economia e Estatística, como vários dos nossos colegas também presentes, né? Atualmente ele está na CEPLAC e se dedica a estudos do impacto de economia criativa no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. E o Luiz Puchalski, que é o nosso coordenador operacional, né, do IBGE, aqui do Rio Grande do Sul, responsável por toda essa parte operacional do censo, né? No ano passado também teve envolvido bastante com o Censo Agro, foi supervisor de todo o estado, mas, né, tendo feito um belo trabalho também, desbravando algumas áreas aí meio, né, complicadas. Ele é tecnologista em informações geográficas e estatísticas e atua no IBGE desde 2002, né? Lembrando que esse é um instituto muito importante, porque todos nós trabalhamos diretamente com os dados, com as bases, né, ali disponíveis. Então, ninguém melhor para falar e conversar sobre essa produção e essa tecnologia neste momento que estamos vivendo. E eu passo a palavra, então, para vocês, agradecendo novamente. Tá? Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do Instituto Humanitas. Eu que sou um frequentador constante da página do Instituto, admiro muito o trabalho, sou um consumidor ávido do material que o Instituto Humanitas, dos debates que o Instituto Humanitas promove e do material que é produzido pela Unicinos através dessa instituição. Como a colega já me apresentou, eu gostaria de fazer uma breve intervenção pontuando, basicamente, deixa eu controlar meu tempo, senão eu falo demais, a partir da minha experiência pessoal, de um lado, como pesquisador, né, e por muito tempo nas minhas atividades profissionais, seja como assessor parlamentar, seja como pesquisador no setor privado, seja como gestor público em várias experiências, em prefeituras, em governo do Estado, eu sempre fui um consumidor muito intenso do material produzido, dos dados produzidos, particularmente da nossa extinta e querida FEE, mas também do IBGE e tantas outras instituições que produzem dados primários aqui no nosso Estado e no nosso país. Então, eu tenho esse olhar de fora para dentro, de quem busca a informação,
E desde 2014 para cá, no último concurso público, eu tive essa oportunidade de ingressar nos quadros da Fundação de Economia e Estatística e passei a também conseguir olhar a partir do outro lado de quem produz, de quem está pesquisando, de quem está produzindo dados para a sociedade. Então, como a gente está chamado a debater a produção e análise de dados no Brasil e no Rio Grande do Sul, né, ter uma perspectiva crítica, pensar a produção, a análise e o acesso de dados e a sua contribuição para a formulação de políticas públicas, e particularmente também enfrentar essa nova questão também das transformações tecnológicas, eu gostaria de pontuar basicamente, um pouco a partir da minha experiência como cientista político, o fato de que a gente tem, nesse período pós-democratização particularmente, uma trajetória que opõe, na verdade, duas forças contraditórias em relação a esse tema da produção, análise e acesso de dados para a formulação de políticas públicas. Uma força favorável, no sentido de um conjunto de situações e movimentos que levam numa consolidação da importância da produção, análise e acesso de dados públicos, né? E, por outro lado, uma tendência oposta que vai na direção de dificultar ou problematizar. E eu queria, na verdade, concentrar minha fala um pouco nessas duas tendências. De um lado, se a gente for pensar esses últimos 30 anos, a gente tem um elemento bastante favorável, que é uma certa consolidação de um conceito de gestão com base em evidências. Quer dizer, cada vez mais os governos se conscientizam de que não se pode gerir sem ter uma base empírica concreta que identifique o impacto das coisas que a gente faz, que nos forneça dados sobre a realidade a partir da qual a gente vai operar, que nos permita projetar cenários, ou seja, um elemento muito positivo, talvez o mais positivo desses últimos 30 anos, foi esse acordo que, pelo menos, ainda que às vezes seja da boca para fora, cruza todo o espectro político, né? Dos partidos mais à esquerda aos partidos mais à direita. Hoje todo mundo, ninguém tem a coragem de dizer não preciso de dados, não preciso de informações, eu sei o que eu devo fazer, etc. E tal. Então, esse é talvez o elemento mais importante que se percebe, né, do ponto de vista do uso dos dados para a formulação de políticas públicas. Eu acho que é o elemento mais importante que caracteriza esse período. E mais do que esse reconhecimento da importância dos dados, da qualidade dos dados, eu acho que uma tendência que vinha se consolidando é a ideia também de que não só se precisa desses dados para governar, mas também se precisa que esses dados sejam públicos, de acesso ao público, que os dados não sejam só para o consumo interno dos governos e para pensar em suas políticas públicas, mas que esses dados também devem estar abertos ao acesso da sociedade civil, dos grupos de pesquisadores, ou seja, não é só a importância dos dados, mas a importância de que esses dados sejam acessíveis ao público. Esse foi, digamos assim, o primeiro grande avanço. Eu vou falar dessas três tendências favoráveis, depois vou tentar usar alguns exemplos bem concretos da nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul. O segundo, acho que são elementos do ponto de vista institucional, do ponto de vista político. Há esse acordo, ou há uma ideia hegemônica na sociedade que os dados importam. Tem também, do ponto de vista institucional, um conjunto de avanços que tem a ver com a profissionalização, né, com concursos públicos, com a consolidação de quadros técnicos no Estado, como a carreira de técnico de planejamento, analista de planejamento, o fortalecimento das estruturas de técnicas dos governos, a articulação entre o Estado e a universidade, uma interação mais constante dos governos com a universidade, quando se pensa em políticas públicas, e, sobretudo, mecanismos de participação cidadã, né? Não só se pensa em políticas públicas, mas se pensa em que as políticas públicas devem também sofrer o impacto das propostas, das demandas da sociedade civil, além de todo um processo de articulação federativa que ajudou muito. Quer dizer, não só se usam dados, mas que as várias esferas de governo trabalham com a mesma base de dados, trocam dados. Acho que a relação que a gente sempre tem ainda no DE, mas tinha da FE com o IBGE, a relação, esforços para tentar articular os vários níveis da federação, construindo políticas públicas de forma conjunta. E, por fim, a terceira tendência favorável diz respeito ao segundo tema do nosso
da nossa sessão hoje, que é o impacto das transformações tecnológicas. Quer dizer, as transformações dos últimos 30 anos nos possibilitaram acesso a novos instrumentos que nunca antes se foi imaginado. Eu fico sempre pensando, quer dizer, como é que o IBGE trabalhava nos anos 60, que tu tinha que coletar os dados na ponta do lápis e depois fazer os cálculos tudo no tempo que a calculadora HP era talvez o instrumento tecnológico mais importante, e hoje a gente está com internet, com Big Data, quer dizer, a transformação é uma transformação muito rápida e muito intensa, que deu acesso a novos instrumentos que requalificam essa relação entre a produção, a análise e o acesso aos dados, no sentido de que esses dados sejam insumos para a formação de políticas públicas. Então, assim, alguns exemplos que eu acho que são importantes. Dessas três tendências favoráveis para a nossa realidade aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que a capacidade de formulação de pesquisa e de elaboração do Estado é muito importante, aí fazer um pouco um certo corporativismo com a Secretaria de Planejamento do Rio Grande do Sul. Eu acho que o nome do Rio Grande do Sul, quem quer pesquisar, quem quer conhecer a realidade do Rio Grande do Sul, tem disponível na internet não só as planilhas com os dados, mas também mapas já referenciados, tem também análise, ou seja, se consolidou no Rio Grande do Sul nos últimos 19, quase 20 anos, um instrumental bastante importante sobre os dados, e aí, o portal da FE, o portal da FE, mesmo antes de fazer o concurso, o portal da FE de mestrado, de doutorado, que tinha no portal da FE dados sobre todos os municípios, todos os dados do IBGE, sistematizados e organizados com base municipal, ou seja, qualquer pesquisador tinha acesso a um cabedal de dados que permitia fazer estudos sobre o Rio Grande do Sul, sobre mais variados aspectos, que é o caso da maior qualidade. Outros dois seriam só para citar essa tendência de profissionalização e qualificação da produção de dados, a lei de responsabilidade fiscal, em muitos aspectos eu acho uma lei, mas ela estabelece, por exemplo, audiências públicas e mecanismos formais de prestação de contas sobre dados orçamentários das três esferas de governo. Todas as esferas do governo. Mas é uma apresentação pública, aberta para a sociedade dos dados orçamentários, e esse talvez seja, em termos de accountability, talvez o mecanismo mais importante da lei de responsabilidade fiscal e que tem o seu outro lado, como eu vou mostrar depois. E, por último, todas as iniciativas na linha de governo aberto, de criação de portais públicos, tanto na esfera legislativa, quanto na esfera municipal, estadual e federal, essa ideia de governo aberto e de que não só é preciso ter os dados, sistematizá-los, mas também colocá-los à disposição do público. No segundo termo, do ponto de vista dos avanços institucionais, toda a relação federativa, tanto do ponto de vista da articulação entre as instituições de pesquisa, como a ANIPES, que é a Associação Nacional dos Institutos de Pesquisa e de Planejamento, a relação da FE com o IBGE, os seus protocolos de cooperação, o papel que cumpriram o IPEA e o BNDES, que o IPEA é mais próximo, porque é uma instituição de pesquisa, mas o próprio BNDES, que ainda que seja um banco, tem um enorme departamento de pesquisa que fazia muitos estudos. Os governos, de modo geral, avançaram muito no sentido de pesquisar, sistematizar os dados e utilizar esses dados de uma forma articulada. Acho que talvez o exemplo mais importante seja o processo de construção dos planos plurianuais, onde o governo federal se articulava com os governos dos estados e com os governos municipais, capacitando os técnicos profissionais para conseguirem fazer os seus planos plurianuais com base em dados confiáveis e de forma articulada. E do ponto de vista da articulação dos governos com as universidades, esse processo de produção de dados e de pesquisa, ele avançou muito. Acho que o exemplo do Centro de Estudos de Governo da Universidade Federal é um exemplo bastante importante e positivo, focado em tirar o conhecimento dentro da universidade e levá-lo para as práticas de governança. E, mais recentemente, o Pacto Alegre, que é essa articulação das várias universidades
se dispondo, primeiro, trabalhar conjuntamente, que já é um avanço bastante grande, e segundo, trabalhar em conjunto com os governos e com a sociedade civil, no sentido de criar soluções práticas. E, por fim, do ponto de vista dos avanços, das mudanças tecnológicas, eu acho que, sobretudo, a internet e a possibilidade de gerar acesso aos bancos de dados se constituíram numa enorme revolução. Quer dizer, eu me lembro que eu terminei a minha tese de doutorado, terminei a redação final numa casa, numa praia, na Praia da Pinheira, numa rede, eu conectava o meu telefone celular no computador e acessava os bancos de dados da Assembleia Legislativa, ou seja, realmente muda totalmente a relação do pesquisador e do cidadão de modo geral, no ponto de vista do acesso aos dados. E duas coisas que eu acho que são bem importantes, que avançam muito, tecnologias de georreferenciamento, que conseguiram fazer com que a gente pudesse distribuir melhor e olhar os dados em termos de território, e os aplicativos, e depois até vou montar algumas experiências para vocês aqui. Deixa eu ver. Isso começou na antiga FE, mas agora a gente tem no portal da FE bancos de dados sobre população, dados demográficos, dados do IDESE, dados de crime, séries temporais, que são aplicativos que podem ser usados, inclusive, do ponto de vista de ser usados no próprio, acessados pelo celular. Alguns deles ainda estão sendo realimentados, porque estavam com os dados defasados no momento que a FE foi fechada e agora está sendo recuperado. Outros são novos, mas isso aqui é um exemplo concreto de disponibilidade de bancos de dados que são acessíveis a qualquer cidadão e a qualquer pesquisador, o que mostra o quanto que a tecnologia pode nos contribuir para a produção, análise e acesso de dados para a formulação de políticas públicas. Isso tudo, digamos, foi o lado luminoso da situação, ou seja, estamos avançando, temos novos instrumentos tecnológicos, temos todo um processo de articulação institucional, seja das instituições locais entre si, seja das instituições governamentais nas várias esferas de governo. Isso tudo foram, digamos, as tendências que são favoráveis nesse processo. Por outro lado, a gente tem também tendências contrárias nesse mesmo processo, que tem a ver, primeiro, do ponto de vista, uma condição que ela é estrutural e ela é política, que é o impacto do sistema, o sistema político e os seus impactos sobre o processo de produção, análise e acesso de dados, ou seja, se tu tem, do ponto de vista técnico, todo um avanço, a relação desse avanço técnico com as condições políticas mais gerais nem sempre é uma relação harmoniosa, e eu vou me aprofundar um pouco mais nesse sentido. Então, a primeira questão complicada é a relação com o sistema político. A segunda é uma tendência que é mais estrutural, mais societal, tem a ver com como a nossa sociedade está organizada e como ela funciona no momento contemporâneo, que é, a complexidade do Estado, das políticas públicas e a dificuldade da tradução desses dados para uma linguagem comum do cidadão. Se a nossa ideia é que as políticas públicas sejam influenciadas por pesquisa e por produção de dados com base em evidências empíricas, é importante que todos esses dados, para que eles sirvam para cumprir esse papel de tornar o governo mais transparente, tornar a discussão das políticas públicas uma discussão mais racional e menos ideológica, é importante que esses dados sejam fáceis de serem operacionalizados. E o que a gente percebe é que não só há dificuldades técnicas, como toda essa questão da transparência, ela ainda é um problema muito complicado, eu vou me aprofundar mais disso. E a terceira tendência, que é mais conjuntural, é a crise fiscal e as alternativas que os vários projetos políticos têm para essa situação de falência dos governos atualmente, que tem relação direta com a capacidade de prover políticas públicas, e muitas vezes as alternativas apontadas vão numa direção que atua contrariamente ao nosso objetivo de ter dados, análises e estruturas que permitam que as políticas públicas sejam baseadas em evidências. No primeiro caso, eu acho que essa questão da defasagem entre o ritmo e a forma da política, e o ritmo e a forma da pesquisa e dos estudos,
ela primeiro levou, num primeiro momento da redemocratização, a um problema que tinha a ver com uma forte demanda por mudança e a necessidade de cada governo ter que demarcar os seus espaços, o que fazia com que, muitas vezes, o esforço de pesquisa, de levantamento de dados, que é um esforço sistemático, que é um esforço que não está medido por uma estratégia de quando é que eu tenho que ter o dado, e que dado favorável que eu tenho que ter, quer dizer, o ritmo da pesquisa, da produção de dados é um ritmo, e o ritmo da política é outro, e nem sempre esses dois ritmos funcionam muito bem. E aí a tendência, por exemplo, que cada governo novo que entra quer reconstituir toda a estrutura das secretarias, recomeçar tudo de novo, quer dizer, para quem trabalha com dados, para quem trabalha com séries, para quem trabalha com uma preocupação de ter uma relação mais profissional com a formulação de políticas públicas, essa mudança política e a relação dos projetos políticos com as políticas públicas, ela é um elemento bastante complicador. E tem elementos até mais estruturais, que é, no sistema político brasileiro, o Estado brasileiro ele tem uma quantidade de cargos de confiança muito grandes e que muitas vezes a relação entre quem está lá como portador de um projeto político e quem é técnico e que está ali fazendo a sua função técnica nunca é uma relação das mais harmoniosas necessariamente. E o pesquisador ele tem que ter independência, ele tem que ter autonomia para garantir que os seus dados sejam os dados que sejam os verdadeiros, não os dados que interessem mais a quem está no governo. E isso é um problema sempre muito grande. Além de tudo, tem essa questão da vontade política, que, como eu disse para vocês, a primeira tendência favorável é que há cada vez mais uma concordância, um acordo em todo o espectro político de que temos que ter dados, que a nossa política seja baseada em dados empíricos, que a política seja baseada em evidências concretas. Todos os partidos dizem isso, há um acordo geral, mas entre o conceito abstrato de que tem que ter, né, política baseada em evidências e a vida real das práticas dos governos, nem sempre há uma coerência nisso. Eu vou aprofundar isso mais na continuação. Quer dizer, governos que afirmam que fazem políticas baseadas em estudos científicos, às vezes são os mesmos governos que fecham as instituições que produzem esses dados. Então, há de um lado, uma concordância retórica com a importância da pesquisa e dos dados, e de outro lado, às vezes, os interesses políticos são totalmente distintos, e o que a gente vê na prática é que o mesmo governo que diz, não, eu faço uma política séria, baseada em evidências, fecha uma instituição de pesquisa que deveria ser justamente aquela quem fornece os dados, né? Então, nem sempre esse acordo geral, ele acontece na prática. Exemplos, né? Houve todo um esforço até o final de 2016, se não me engano, dentro de um engajamento mais amplo do conjunto de governos com o Programa Internacional de Open Government, né? O Brasil tinha um acordo formal com o governo Obama para instalar plataformas de governo aberto. Houve todo um esforço que se fez durante os 4 anos do governo Sartori para criar uma plataforma técnica e sintonizar as várias bases de dados, bancos de dados do governo para proporcionar uma plataforma aberta de dados de governo aberto do Rio Grande do Sul. Essa plataforma, houve todo um trabalho, essa plataforma foi inaugurada e desde então ela não é mais alimentada, portanto, né, temos uma plataforma de governo aberto, mas que na prática ela já não existe mais porque não há vontade política do governo em alimentá-la. Outro exemplo, aí temos colegas que estão nisso, uma coisa que já aconteceu no passado, acho que não tem muito problema de falar, mas que mostra de maneira meio anedótica essa relação dos governos com os dados. O projeto do Observatório da Segurança Pública, que era um projeto que se criou lá em 2013, 14, um convênio entre o governo federal, o Ministério da Justiça e o governo estadual para criar um observatório de políticas públicas. Quando mudou o governo, entrou o governo Sartori, eles decidiram que não queremos isso, encerra esse projeto. Só que não se deram conta que era um convênio, que já tinha entrado grana, que já tinham recebido dinheiro, já tinham comprado computadores, e aí depois, no 3º ano do governo, eles se deram conta de que se eles não implementassem o observatório, iam ter que devolver o dinheiro, então implementaram o Observatório da Segurança Pública, não porque achassem que era importante ter um observatório, até não achavam porque tinham fechado, mas implementaram porque senão iam ter que devolver dinheiro. Então você vê que nem sempre a retórica favorável a temos que governar partidos baseados em evidência, nem sempre ela é verdadeira. No segundo tema, essa questão mais da questão de não só é importante ter os dados, mas torná-los acessíveis, ela é uma questão bastante complicada. Primeiro porque
nem sempre os dados serem disponibilizados significa que eles podem ser claramente compreendidos pela sociedade. Eu trabalho durante muitos anos sobre orçamento participativo e práticas de transparência na gestão dos investimentos, e eu confesso de que os dados que, por lei, os governos são obrigados a colocar nos orçamentos, eu, que sou uma pessoa que trabalha há quase 30 anos com orçamento público, tenho dificuldade de ler. Então, imagina um cidadão comum. Então, às vezes, não adianta nada ter uma enorme base de dados disponível na internet, se tu não transforma, se tu não reestrutura essa base de dados de uma maneira compreensível e amigável para que o cidadão possa analisá-la. Né? Eu, que sou uma pessoa que trabalha com orçamento, abro aquele monte de planilha e quase fico louco. Imagina um cidadão comum que vai ter que saber lá, eu quero saber quanto o governo gastou em saúde em tal ou qual lugar, como é que ele vai encontrar isso. Ou seja, a questão do acesso aos dados é quase tão importante quanto a questão da construção deles e da análise deles. E, por fim, no terceiro elemento, porque eu acho que já passei do meu tempo aqui, não quero tomar o tempo demais, há esse elemento conjuntural, que é a questão da crise fiscal dos estados. Não vou entrar no mérito se essa crise é real ou não e como é que deveria ser solucionada, mas o fato é que os governos, na maior parte das vezes, não têm recursos, e na hora de enfrentar esses recursos, em vez de trabalhar para aumentar a arrecadação, trabalham sempre para cortar os gastos, e quando pensam em cortar os gastos, entre cortar, por exemplo, um gasto em publicidade, que é uma coisa que tem impacto na gestão, no projeto político, ou cortar os dados em pesquisa, cortam os dados em pesquisa. Né? Então, aí um conjunto de elementos, vamos falar, por exemplo, a PED, que era a principal pesquisa de emprego e desemprego realizada nacionalmente, que a gente fazia aqui, que proporcionava uma base de dados excepcional, com pesquisa mensal, sobre a questão da mão de obra e do mercado de trabalho, ela foi eliminada e se perdeu. Hoje a gente usa os dados secundários do IBGE, das PNADs, que não têm a mesma qualidade do ponto de vista da capilaridade local, e é um patrimônio que se perdeu. O próprio fechamento das fundações, não vou nem falar só da minha fundação, que mal ou bem hoje está se reagrupando em torno do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria do Planejamento, mas o fim da FEE, sem dúvida nenhuma, realmente um retrocesso que não tem dimensão, e assim como o fim das demais fundações. E para além desses elementos pura e simplesmente de cortes, cortes de dados em pesquisa, cortes de dados das bolsas da CAPES, cortes de dados do CNPq, cortes de dados de extinção de fundações, para além desse desmonte que está se operando efetivamente em escala nacional, estadual e local, tem outros elementos que vão também na mesma direção, ainda que não sejam tão evidentes. Por exemplo, agora, 2 dias atrás, saiu uma matéria sobre a reforma da Previdência e o que ela vai impactar na evasão de cérebros. Por quê? Porque a grande parte dos melhores profissionais que tem com 20, 25, quase 30 anos de serviço, com um acúmulo enorme de conhecimento, com uma capacitação profissional no auge da sua carreira, hoje estão optando por se aposentar, porque se forem esperar para se aposentar depois, vão perder muito. Então, para além do desmonte puro e simples, que foram os cortes que foram feitos nos últimos anos, tem esse desmonte adicional, que não é um desmonte direto, mas é um desmonte indireto. Quer dizer, a perda de cérebros significa perda de capacidade de trabalhar esses dados, de captar esses dados, sistematizar esses dados e transformar esses dados em políticas públicas. E aí não é tu substituindo um profissional de 50 anos por um de 30 recém-formado, por mais qualificação que ele tenha, ele não tem experiência e não tem aquela trajetória que significa um acúmulo de conhecimento que o Estado brasileiro está perdendo. E agora, além da reforma da Previdência, também se prevê a reforma administrativa, que vai retirar também um conjunto de direitos dos servidores públicos, que também trabalha na direção de reduzir a capacidade técnica e analítica do Estado brasileiro. Então, a gente está vivendo um desmonte que ele é difícil de ser mensurado agora, mas que seguramente ele vai ter um impacto para as futuras gerações, em termos da capacidade do Estado brasileiro formular e implementar políticas públicas. Acho que a gente está vivendo um momento de, assim, nas palavras do sociólogo norte-americano Charles Tilly, de destruição de capacidade estatal. Ou seja, ao tu fazer todos esses desmontes, ao tu dilapidar o capital humano do Estado, tu está necessariamente
direcionando as políticas públicas para uma pior qualidade, o que vai gerar um círculo vicioso de piora da qualidade de serviços, que seguramente vai ter um impacto para as próximas gerações. Então, eu acho que o que a gente pode fazer nesse momento é conversar, usar momentos como esse, onde estamos todos pesquisadores reunidos, para trabalhar em defesa da pesquisa, do conhecimento técnico, do saber, que é estar também em defesa não só do nosso trabalho, mas também em defesa da democracia, porque não tem democracia sem transparência, não tem democracia sem valorização do conhecimento, não tem avaliação de política pública que se não puder ser feita com base em dados e em evidências científicas. Né? Se a gente se mantiver achando que pode gerenciar uma coisa complexa como um Estado ou como um país com base no impressionismo, a gente realmente está correndo um risco bastante grande. Então, essa articulação dos pesquisadores para uma resistência que passe não só uma resistência contra o desmanche, mas que também ressignifique o nosso saber técnico e o nosso fazer político. Ou seja, também não é suficiente que a gente defenda os nossos trabalhos e o nosso direito de fazer um trabalho de qualidade, passa também por um engajamento mais ativo em fazer com que esse trabalho chegue para a sociedade. A gente teve recentemente lá na URGS o 4º Congresso Internacional sobre Participação em Políticas Públicas, que envolveu todas as nossas universidades, URGS, PUC, Unicinos, Ritter, etc. e tal, todo mundo que trabalha com políticas públicas, onde se foi feito um chamado, que eu acho que é muito importante, para que a gente também faça um esforço adicional, para além de fazer nossas pesquisas, começar a ter um esforço adicional em termos de comunicação, de divulgar para a população, em linguagem simples e compreensível, o que nós estamos fazendo. Não basta só que a gente pesquise e produza artigos acadêmicos. Isso é importante, é inegável, mas se essa linguagem acadêmica não for traduzida para uma linguagem comum, a gente vai continuar vivendo um momento onde as teses superficiais do debate da imprensa, superficiais e totalmente enviesadas, com sempre um pensamento único numa direção totalmente ideológica, vai predominar. E eu acho que só tem condição de se recuperar a democracia nesse país se a gente conseguir cumprir o nosso papel de subsidiar o processo de tomada de decisões com informações que sejam realmente confiáveis. Obrigado. Boa tarde a todos. Se vocês me permitem, eu vou ficar próximo do computador para poder, à medida que eu vou falando, também passando os slides. A ideia, então, é falar basicamente sobre o projeto do Censo Demográfico 2020, no qual nós já trabalhamos há pelo menos 3 anos e cuja coleta começa em 1º de agosto do ano que vem. Então, o censo demográfico ele tem basicamente 2 objetivos, que é contar a população, o primeiro deles,
Então, contar a população numa data de referência específica. Então, é um retrato do país naquele dia específico, no caso do censo do ano que vem, o retrato da noite do dia 31 de julho para o dia 1º de agosto. E a coleta começa exatamente no dia 1º de agosto, a partir dessa data de referência. O censo ele precisa ser realizado relativamente rápido, porque como tem essa data de referência, tem 2 problemas que acontecem a partir da data de referência. Um é que quanto mais longe da data de referência nós chegarmos ao domicílio, menor a memória que as pessoas têm daquela data. E também há a situação de que as pessoas mudam de um domicílio para outro. E se eu, por exemplo, como recenseador, chegar a um domicílio no dia 12 de outubro e a pessoa me falar que na noite de 31 de julho para 1º de agosto ela não morava ali, eu vou registrar esse domicílio, provavelmente se ali não havia ninguém morando, como um domicílio vago, e eu não vou fazer a entrevista. Porque o que me importa é a data de referência, é um retrato daquele dia. Para além da contagem da população, que é extremamente importante, especialmente para os municípios menores, em função do Fundo de Participação dos Municípios, o censo também é a única fonte de referência para o conhecimento das condições de vida da população em todos os municípios e seus recortes territoriais internos. Então, a PNAD contínua, nossa pesquisa amostral, ela fornece, por exemplo, a taxa de ocupação e desocupação, emprego e desemprego. Mas o nível menor que nós conseguimos ter com a PNAD contínua são as capitais e as regiões metropolitanas. Portanto, se eu quiser saber qual é o nível de ocupação e desocupação em qualquer outro município do estado do Rio Grande do Sul, eu só tenho a informação do censo de 2010. A PNAD contínua não dá conta desse nível territorial. Da mesma forma, mesmo para a capital, se eu quiser saber a renda média da população da Restinga, eu só tenho essa informação no censo demográfico. Também não consigo na PNAD contínua, mesmo que eu tenha dado da capital, eu não tenho dado dos bairros que no censo eu tenho. Então, eu consigo descer em nível territorial bem inferior com o censo demográfico. Boa parte das informações relativas à operação já estão nesse hot site do censo, censo2020.ibge.gov.br, inclusive os questionários que estão sendo testados nesse momento, especialmente no município de Poços de Caldas, em Minas Gerais, onde a gente está fazendo um censo experimental. Então, é um censo em pequena escala, onde nós testamos toda a questão técnica e também a questão mais operacional, de contratação de recenseadores, pagamento de recenseadores, sistemas de pagamento interligados com sistemas de produção. É um último teste definitivo, na verdade, para que os últimos ajustes sejam feitos para a operação do ano que vem. E outras situações são testadas pelo Brasil todo. Aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos testando a coleta em territórios quilombolas. Em Pernambuco, em terras indígenas, em São Paulo, Rio de Janeiro, condomínios de alta renda, informantes que não falam português. Então, nós estamos numa fase de teste final que deve encerrar agora no final de novembro. E todas as informações, inclusive os questionários que nós estamos aplicando nesses testes, estão no site, nesse site que é público, então, portanto, todos podem ter acesso. Esse é um gráfico de evolução da população no Rio Grande do Sul. Então, vejam que na década de entre 70 e 80, a população do estado cresceu 17,6%, depois o crescimento na década seguinte diminuiu um pouco, se bem que em 91 distorce um pouco o dado, porque o censo não aconteceu em 90, mas sim em 91. Depois cresceu 11%, 5%, e agora é uma expectativa de quanto o estado deve crescer em termos de população. Entre um censo e outro, o IBGE faz estimativas de população com base em dados demográficos, mas essas estimativas, se fossem perfeitas, não precisaríamos nós, para contar a população, pelo menos realizar o censo. De fato, elas não são, porque quando um determinado município, por exemplo, sofre a influência de a construção de uma hidrelétrica, uma empresa nova que abriu e tem migração em direção àquele município, o cálculo feito para estimativa de população não capta isso. Então, é preciso fazer o censo para balizar essas informações. Então, para os municípios há uma grande expectativa, como eu disse, em relação ao censo do ano que vem, em função do FPM. Essa é a curva de população do município de Santa Vitória do Palmar, no sul do estado. Então, o fundo de participação do município depende da população. E a forma que esse repasse é feito é bem complicada, porque o valor que o município recebe depende da faixa de população na qual ele se enquadra.
Então, no caso, a faixa 4 do FPM vai de 23.773 pessoas até 30.564. Se o município tiver uma pessoa a mais, 30.565, ele já passa a receber mais recurso. E esse degrau é razoável. Então, os prefeitos dos municípios menores, especialmente aqueles que estão próximos da troca de faixa, montam uma operação quase que igual ao do IBGE para controlar a coleta, ver se não houve falha de cobertura, porque se chegar em 30.564, ele não vai para a próxima faixa, ele deixa de ganhar alguns milhões de reais para gerenciar o município dele. E para o IBGE isso é bastante complicado, porque a gente, claro, tem toda a atenção na cobertura, é o primeiro foco sempre a cobertura, mas a gente tem que contar ainda com as estratégias que os prefeitos usam muitas vezes para tentar contar pessoas que de fato não devem ser contadas lá pelo conceito de morador que nós temos. Só para vocês terem uma ideia de como esse dado é importante para essa questão de recursos dos pequenos municípios. Então, o IBGE trabalha dividindo o território em N parcelas de território que nós chamamos de setor censitário. Cada recenseador trabalha dentro de um pedaço de território como esse. Esse setor censitário, inclusive, é um setor aqui de Porto Alegre, no bairro Cascata, é onde a gente está realizando um teste, nesse momento, na comunidade quilombola dos Alpes. Então, o recenseador recebe no DMC, que a gente chama de DMC, é uma sigla nossa, dispositivo móvel de coleta, na verdade a coleta acontece num smartphone, num celular, ele recebe uma imagem como essa, delimitando o setor onde ele vai trabalhar. Então, dentro dessa área vermelha, ele tem que fazer a coleta. Fora dessa área vermelha, são outros setores que outros recenseadores vão trabalhar. Então, até o censo de 2010, ele recebeu uma imagem muito parecida como essa, que é a linha vermelha e uma imagem branca, que é até pior do que essa, porque não tinha essas estradas que aparecem aí. E agora, no censo de 2020, ele vai receber essa imagem do DMC, ou seja, que não está muito boa a imagem, mas é o mesmo limite do setor, com uma imagem de satélite por trás. Tá? Isso ajuda muito no que se refere à qualidade da cobertura, para não deixarmos algum domicílio, especialmente em áreas que nós chamamos de aglomerado subnormal no IBGE, que são áreas de favela. Então, essas áreas, elas estão desordenadas no território, então, se a pessoa não tem algumas referências importantes, é muito fácil do recenseador deixar um domicílio de fora. Então, a própria imagem dos telhados das casas ajuda o recenseador, quando ele está fazendo uma entrevista, saber que atrás daquela casa que ele está entrevistando, porque ele tem ali o ponto onde ele está, tem mais 2, 3 telhados, e muitas vezes, para chegar nessas casas, você precisa passar por dentro do pátio da primeira. Você não tem acesso para uma rua pública. Então, essa imagem de satélite vai nos ajudar bastante em 2020 para melhorar a nossa cobertura. Cada vez que ele registra uma unidade, ele vai ter lá a coordenada geográfica daquela unidade, daquele domicílio, daquele estabelecimento, seja como for, e se ele clicar ali, vai ter informações sobre aquele domicílio. Tudo isso que o recenseador vê, o supervisor no posto de coleta vê também, e vai acompanhar o processo de coleta à distância, supervisionando o trabalho do recenseador. Então, o supervisor ele tem um papel muito importante para evitar fraudes e para evitar falha de cobertura, especialmente falha de cobertura. Então, ele tem um sistema que ele acompanha, por exemplo, aqui, ó, é um indicador gerencial, é um dos vários indicadores gerenciais que aponta que a proporção de pessoas com declaração do mês e ano de nascimento está abaixo do esperado. Então, nós trabalhamos para que o recenseador capte a data de nascimento dos moradores, e não a idade presumida, informada pela pessoa, porque aí acontece muito erro. As pessoas tendem a arredondar as idades, principalmente quando não é a própria idade, mas ela está informando para um outro morador, para idades com final 5 e 0. Então, a pessoa tem 48, arredonda para 50. A pessoa tem 43, arredonda para 45 ou para 40. Então, o recenseador é orientado para que pegue a informação da data de nascimento, peça um documento de identificação, uma certidão de nascimento, a carteira de identidade. Então, quando o recenseador começa a não fazer isso e aceitar a idade presumida, esse indicador aparece e o supervisor chama a atenção dele e vai a campo junto para ver o que está acontecendo, para que não aconteça de ter muita idade presumida. E quem trabalha na coleta sabe que por incrível que pareça, acontece muito. As pessoas não sabem a data de nascimento dos próprios filhos. Então, é muito comum na coleta de acontecer. Então, ele vai também a campo fazer vários pedidos de supervisão, ou seja, fiscalizar a cobertura do recenseador. O primeiro pedido de supervisão é gerado já quando o recenseador chega à 30ª unidade registrada. Quando chega à 30ª unidade registrada,
gera um trecho, uma sequência de percurso de 10 unidades e o supervisor volta a campo, atrás do recenseador, e vai verificar se naquele trecho de 10 unidades não tem nenhuma casa que ficou de fora, não tem nenhuma casa que foi incluída indevidamente, e ainda faz 3 reentrevistas, conferindo, para evitar fraude principalmente, e conferindo se todos os moradores daquela casa são exatamente aquelas mesmas pessoas que o recenseador informou. Porque nós vamos trabalhar no Rio Grande do Sul, vou mostrar na sequência, com mais de 11 mil recenseadores. Só em Porto Alegre, 1.500. Então, no Brasil, 180 mil. E no universo desse tamanho, sempre vai ter recenseador que tenta burlar, porque às vezes tem dificuldade em encontrar o morador e vai tentar, às vezes, forçar, inventar um questionário, por isso que é importante ter a supervisão para evitar esse tipo de problema. Então, esse é só um primeiro pedido. Depois ele tem um segundo pedido de supervisão, que é gerado quando o recenseador chega à 100ª unidade, e aí, novamente, aleatoriamente, no trecho entre a 31ª e a 100ª unidade, seleciona mais 15 domicílios em sequência, o supervisor vai a campo, confere se está tudo direitinho, se não tem um a mais, um a menos, se os moradores são aqueles mesmos. E vai conferir todos os domicílios vagos e de uso ocasional. O que é um domicílio vago? É aquele domicílio que não tem morador. É um apartamento que está para vender, ou mesmo que seja para alugar, mas não tem ninguém lá morando. A gente classifica como domicílio vago. O domicílio de uso ocasional são pessoas que têm mais de um domicílio. Então, eu tenho uma casa em Porto Alegre e outra em Capão da Canoa. Então, o meu domicílio principal é em Porto Alegre. No verão, eu vou para a praia, fico lá em Capão da Canoa. Lá, o recenseador de lá, normalmente vai classificar como um domicílio de uso ocasional. E aqui, a entrevista vai ser feita num domicílio ocupado. Então, todos os domicílios que são classificados como vago ou uso ocasional, o supervisor tem que voltar e verificar se de fato são vagos e uso ocasional. E aí faz um terceiro pedido no final, quando o recenseador encerra a coleta, mais uma sequência de 15. E conforme for o resultado de cada pedido desse, o supervisor ou o gerente do posto de coleta pode provocar N pedidos de supervisão, quantos forem necessários, para verificar a qualidade do trabalho que o recenseador está fazendo. Então, todo esse trabalho do supervisor, o objetivo é não termos falha na coleta. Então, só para ter uma ideia dos grandes números do censo aqui no Estado, nós vamos contratar 11.155 recenseadores. O edital já vai ser publicado agora em março do ano que vem. Cada recenseador desse, ou melhor, grupos de recenseadores de, em média, 9, entre 8 e 10 recenseadores, por aí, na média geral, 9 recenseadores para um supervisor. Então, 1.249 supervisores. Depois tem outras funções gerenciais, chefe do posto de coleta, coordenador de subárea, coordenador de área, gerentes regionais, mais 600 pessoas, ao redor de 13 mil pessoas. Nós vamos contratar pessoas que não trabalham no IBGE agora e que vão ser contratadas para a operação censitária. Para vocês terem uma ideia, o nosso quadro de pessoas efetivas hoje do IBGE no Estado é de apenas 187 pessoas espalhadas pelo Estado inteiro. Então, nós 187, vamos precisar treinar essas pessoas todas para que eles possam fazer a coleta nesses 3 meses, entre agosto e outubro do ano que vem. Então, nós vamos ter que instalar, hoje nós temos uma sede na unidade estadual, aqui em Porto Alegre, e 38 agências do IBGE espalhadas pelo Estado. Durante o censo, essas 38 agências vão se transformar em 378 postos de coleta, espalhados pelo Estado inteiro. A maior parte dos municípios vai ter o seu posto de coleta, alguns bem pequenininhos não. Vamos colocar 293 veículos, só para a parte de treinamento, nós vamos ter de 560 salas só na primeira etapa de treinamento dos recenseadores. E a estimativa de domicílios é ao redor de 3,9 milhões de domicílios. Nós coletamos na PNAD contínua, que é a nossa pesquisa amostral, em torno de 12 mil domicílios no trimestre. Vamos a 12 mil domicílios no estado inteiro. No censo, são 3,9 milhões no mesmo trimestre. Então, falando um pouquinho da preparação para o censo, o IBGE tem feito vários estudos desde 2016, trabalhando o censo, e um primeiro teste que nós realizamos em maio de 2018, um dos primeiros, foi o teste da coleta pela internet. A coleta pela internet já aconteceu no censo de 2010, mas ela representou apenas 0,06% do total coletado, dos domicílios coletados. Então, em outros países, o percentual é bem maior, claro que a realidade desse país é diferente da nossa, mas em alguns países é mais do que 50% do total coletado via internet. Como aconteceu esse teste? Nós fizemos 3 testes. O grupo A, 49 municípios no país,
nós enviamos um e-ticket, é um código, pelo correio. Então, a pessoa recebia essa carta pelo correio, vai até um site, digita esse e-ticket, responde o questionário sem precisar o recenseador fazer a entrevista presencial. Um grupo B, o e-ticket era enviado por um agente do IBGE, ia presencialmente no endereço e entregava o e-ticket. E o terceiro grupo, a pessoa, eram só 3 municípios, era aberto um site para a pessoa ir lá responder. O problema desse método é que, primeiro, só os domicílios que estavam já no cadastro de endereço do IBGE poderiam responder pela internet. Porque, se não estavam no cadastro, não estavam no nosso banco. Um domicílio novo, um prédio novo que foi construído não está no cadastro desatualizado, eventualmente, né, desde 2010, por exemplo, alguns setores. Não poderia responder. E ainda tinha o problema de que eu poderia entrar no domicílio de qualquer um de vocês e dizer que eu moro lá e responder. Então, foi feito esse teste, mas esse método tem alguns problemas. O melhor resultado foi o do grupo B, que o e-ticket entregue por um técnico do IBGE, 7% de resposta. No e-ticket entregue pelo correio, 2,9%. Agora, nós estamos testando em Poços de Caldas, e está na metade da coleta, mais ou menos, a gente está em torno de 3%. E o método testado lá é o e-ticket enviado pelo correio. 65 mil e-tickets que nós enviamos no Centro Experimental de Poços de Caldas. Qual é a intenção com a questão da internet? Cada vez é mais difícil fazer uma operação censitária. Primeiro, em função do custo alto, né? Nós tínhamos um projeto inicial de pouco mais de 3 bilhões de reais para fazer o censo demográfico. Houve um corte nesse recurso que nós tínhamos. Nós vamos dispor de ao redor de 2,3 bilhões de reais. Assim mesmo, é um valor bastante alto. A dificuldade da coleta, com o passar do tempo, cada vez maior também. No censo, no teste que nós fizemos na segunda prova piloto, que nós realizamos aqui em Porto Alegre, nós tivemos muitas dificuldades para acesso a condomínios, em condomínios residenciais, que hoje, em alguns deles, mais se parecem uma fortaleza do que um condomínio. Então, você não consegue entrar. Muitos têm portaria eletrônica, aí você vai lá, aperta um botãozinho, atende uma pessoa, sei lá onde, em outro lugar, e a pessoa está orientada a não passar ninguém, não deixar que ninguém mantenha contato com os moradores. Aí você não consegue descobrir qual é a empresa, você não consegue descobrir quem é o síndico, qual é o telefone do síndico, e o tempo está passando. E nós vamos só ter 3 meses. Porto Alegre tem 13 mil condomínios, aproximadamente. Imagine em São Paulo, Rio. Então, a dificuldade de acesso aos domicílios é cada vez maior. Fora uma outra questão que a gente também enfrenta, que a gente enfrentou também ali no bairro Mário Quintana, num dos testes que a gente fez, e tem outras situações na cidade, das zonas de conflito em função do tráfico, em função de violência urbana, que também é bastante difícil de trabalhar, que os recenseadores muitas vezes têm que trabalhar em horários específicos do dia e ainda com autorização das pessoas que, digamos assim, controlam o território naquela região. Então, tudo isso, todas essas dificuldades levam a crer de que, se nós conseguíssemos aumentar a quantidade de questionários coletados pela internet, facilita todo o processo, porque futuramente poderemos ter menos recenseadores para fazer a coleta, se contarmos com essa ferramenta. Então, nós fizemos várias provas pilotos. A primeira delas, o objetivo era só testar o questionário. Então, a gente testa muito essa questão de como o informante entende a pergunta, ou não entende. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, nessa primeira prova, uma das perguntas que tinha era assim: de que forma é feito o escoadouro deste banheiro ou buraco para dejeções? Aí, você faz essa pergunta, a pessoa fica te olhando. Quando você fala escoadouro, a pessoa para de pensar, porque daí para frente ela não ouve mais nada, ela fica pensando o que é escoadouro. E aí a resposta é muito ruim, você tem que traduzir a pergunta sempre, porque a pessoa não compreende. Então, a gente foi testando várias possibilidades e já na segunda prova a gente colocou para onde vai o esgoto do banheiro. Aí a maior parte das pessoas compreende a pergunta. Então, a PP1 serviu para isso, para testar o questionário e implementar mudanças já para a segunda prova. A segunda prova piloto, já se começou a testar sistema de supervisão. Isso já aconteceu esse ano, ali entre junho, agora a gente terminou aqui em Porto Alegre. E a gente testou também, numa extensão dessa prova, aqui em Porto Alegre, a dificuldade de acesso aos moradores, que é o dado que eu
queria mostrar para vocês. Então, assim, ó, o recenseador ia a campo, na verdade não é um recenseador, é um técnico do IBGE fazendo às vezes de recenseador, e toda vez que ele ia ao domicílio e não encontrava o morador, ele registrava data e hora da abordagem. E essas pessoas trabalharam fora do nosso horário normal de expediente, né? Porque a gente sabe que para coletar censo, você não coleta censo em horário comercial. Você até começa, o recenseador começa, passa 2, 3 dias em horário comercial, depois disso ele não encontra mais ninguém em casa. Aí o que ele tem que fazer? Trabalhar às noites, até 9, 10 horas da noite, e sábado, e domingo, e feriado, que é quando as pessoas estão em casa. Então, foram fazendo esse registro. Esses setores que nós trabalhamos não são setores de classe média alta, condomínios de difícil acesso, não são. São setores, digamos, médios da cidade, não são esses extremos, e 25% das entrevistas que nós conseguimos coletar nesses 52 dias, nós só conseguimos coletar depois de, no mínimo, 6 visitas ao domicílio. No mínimo. Ou seja, teve domicílios, 74 domicílios que nós conseguimos a entrevista só depois da 11ª abordagem. Isso em horários diferentes. Então, vejam como cada vez mais difícil encontrar moradores. Se você olhar a média de moradores por domicílio, desde lá do censo de 70, é uma curva caindo constantemente. Nós estimamos, em 2010, nós tínhamos na média do estado 2,95 pessoas por domicílio, a gente estima que vai ficar ao redor de 2,5. No centro de Porto Alegre, predominam domicílios com 1 morador. Então, muitas vezes as pessoas saem de manhã, vão trabalhar, depois vão para a universidade, depois no final de semana vão para a casa dos pais, e aí você não encontra a pessoa nunca. Então, você tem que voltar várias vezes para conseguir fazer a entrevista. E tudo isso vai impactando no tempo de coleta. Porque se eu vou ao domicílio a primeira vez e faço a entrevista, é uma coisa. Agora, se eu tenho que voltar 11 vezes, 10 vezes, 5 vezes, isso é tempo do recenseador. Tempo que ele está gastando, que conta dentro dos 3 meses, e que ele, de fato, não está fazendo na entrevista. Então, a gente tem trabalhado desde já, a partir do que a gente constatou na PP2, num trabalho com administradoras de condomínio, empresas de segurança privada, visitando uma a uma aqui na capital, no interior, para tentar sensibilizar, chegar a informação no síndico, no porteiro do prédio, para que ele saiba como verificar a identidade do recenseador. Porque hoje já não basta mais eu dizer assim, não, o recenseador do IBGE está com um bonezinho azul, um colete do IBGE e um smartphone na mão. Isso aqui eu vou ali na esquina, na serigrafia, faço igualzinho, vou lá e entro no prédio e assalto. E o cara do prédio sabe disso. O síndico sabe disso. Então, o IBGE tem formas da pessoa verificar a identidade do recenseador. Tem um 0800, tem um site que eu vou lá, digito o nome da pessoa, digito o RG da pessoa, vai aparecer a foto dela lá. Então, tá, essa pessoa que está aqui na frente do prédio, do outro lado da grade, é de fato um recenseador, estou verificando aqui. Então, a ideia é sensibilizar síndicos, porteiros, para que eles saibam, vai ter um censo, é importante responder, e o recenseador precisa estabelecer um contato com o morador. Não precisa entrar na casa do sujeito, não precisa entrar no apartamento, mas ele precisa falar. A entrevista pode ser dada até na calçada. Mas a dificuldade de acesso nos preocupa e a gente tem trabalhado para tentar minimizar isso. Então, o censo experimental vou passar, a gente já falou. Questionário. Bom, nós trabalhamos até a PP2 com um questionário. Depois da PP2, entre a PP2, a segunda prova piloto, e o censo experimental, houve uma modificação do questionário. Ele foi cortado, enxugado. Qual o argumento da diretoria de pesquisa do IBGE para esse corte? Ganhar agilidade de coleta, é evidente, se eu vou fazer uma coleta num questionário básico, que é o mais rápido dos questionários, gastava em torno de 7 minutos e meio, 8 minutos na segunda prova piloto. Principalmente retirando uma questão relacionada à renda, que na PP2 nós investigávamos a renda de todos os moradores do domicílio, e no censo experimental, e no censo do ano que vem, nós passamos a investigar apenas a renda do morador responsável pelo domicílio, e não mais de todos. Isso tem um impacto razoável no tempo de coleta, porque é a questão mais, digamos, difícil de fazer em campo, porque as pessoas têm resistência a informar a renda. Então, quando vai informar a renda de outra pessoa do domicílio, é pior ainda, porque a pessoa, além de não querer informar, ela não sabe. Então, ela fica pensando, e o tempo está passando. Então, cortando essa questão de renda, principalmente, conseguiu reduzir o tempo do questionário de 7 minutos e meio para 4 minutos. Parece nada. Mas, se você somar 71 milhões de domicílios no Brasil, é um tempo razoável. Em termos assim, digamos, gerais, a gente consegue economizar
no corte que teve, ao redor de 10% do tempo, que não é muito, mas é importante. Por quê? Nós vamos trabalhar com uma quantidade de recenseadores um pouco menor que em 2010. Só que o que aconteceu? De 2010 para cá, vocês viram a curva lá, a população ainda está aumentando. Ou seja, nós vamos visitar mais domicílios, vamos encontrar mais pessoas com uma equipe menor. E temos o mesmo prazo para coletar. Então, a internet vai ajudar, em parte, sim, mas também um questionário mais enxuto ajuda, dá agilidade. Já fizemos isso no censo agropecuário. Se bem que no agropecuário a gente estendeu o prazo de coleta. No demográfico não dá. O que a diretoria de pesquisa diz? As questões que foram suprimidas vão ser buscadas de duas formas. Registros administrativos, quando possível, ou pesquisas amostrais, PNAD, quando possível também. Isso está pronto? Está disponível agora, já? Não, não está. O IBGE trabalha nisso, inclusive desde 2015, vem trabalhando nisso, mas não está disponível. De qualquer forma, o questionário como ele está, isso é importante se diga, atende à orientação da Comissão de Estatística da ONU, ou seja, tudo que é recomendado para um censo demográfico está ali, está no questionário como ele está hoje. Claro que não tem como negar, se eu reduzo o número de questões, eu reduzo a quantidade de informação, isso é óbvio, né? Não tem como negar. Agora, parte do que está saindo do questionário da PP2 não é necessariamente uma redução na comparação com o censo de 2010. Por que não é? Porque seriam acréscimos em relação a 2010 que nós não teremos. Então, o questionário básico é um questionário de, hoje, de 4, 5 minutos, numa família de 2, 3 moradores. Tem informações básicas sobre os moradores, aí, sexo, idade, ou melhor, data de nascimento, que vai chegar na idade, né? Cor ou raça, característica do domicílio, identificação étnico-racial para todos os moradores, então cor ou raça, basicamente, registro civil para pessoas de até 5 anos de idade, mortalidade, rendimento do responsável pelo domicílio e educação pergunta apenas se a pessoa sabe ler e escrever. Esse é o questionário básico, 26 perguntas. Boa parte dessas 26 perguntas, inclusive, nem é feita, porque são específicas para grupos, né? Então, nessas 26 perguntas, tem a questão, por exemplo, de pertencimento étnico quilombola, que só é feita para os territórios quilombolas. Então, essa pergunta não vai ser feita para a população como um todo. Somente nos territórios já identificados quilombolas é que a pergunta vai ser feita. São só 2 perguntas. Você se considera quilombola? Se a resposta for sim, você vai perguntar qual é o nome da sua comunidade. Se a resposta for não, é apenas uma pergunta diferente do restante da população. Então, algumas diferenças em relação a 2010. Em 2010, tínhamos a renda de todos os moradores. Agora, a gente tem a renda apenas do morador responsável pelo domicílio. Bom, tem um estudo feito a partir dos dados de 2010 que indicam que há uma correlação entre as duas variáveis nos valores médios dos setores. Então, o IBGE imagina que se possa, por método estatístico, estimar a renda domiciliar. O IBGE era o maior usuário, inclusive, dessa informação, porque para estratificar a amostra da PNAD contínua, a renda domiciliar é uma variável importante. Um dos estratos é a renda domiciliar, que a gente não vai ter de uma forma direta. Imigração internacional, outra questão que foi suprimida em relação à PP2. O problema dessa variável é um problema de magnitude também imprecisa, porque a pergunta era feita da seguinte forma: alguém que morou com você está morando em um país estrangeiro, então o que podia acontecer? Eu podia fazer dupla contagem, no caso de eu nasci na casa dos meus pais, me casei e saí da casa dos meus pais, fui morar com a minha esposa, e daí depois me separei e fui morar fora do país. Aí o censo passa na casa dos meus pais. Alguém que morava com vocês hoje está morando em outro país? Sim, meu filho está morando em outro país. Aí passa outro recenseador na casa da minha ex-esposa. A mesma pergunta. Sim, meu ex-esposo está morando. Então, fui contado 2 vezes. Então, tem um problema de magnitude. E a ideia é usar registros administrativos, porque quem sai legalmente do país precisa declarar a Receita Federal e a Polícia Federal que está deixando o país, para poder estimar. Para o IBGE é importante para as estimativas de população que a gente faz entre um censo e outro. Migração de data fixa.
Aqui não há uma perda, mas a gente deixa de ter um ganho. A migração de data fixa já estava presente no censo de 2010, mas no questionário da amostra. Por que não funciona na amostra? Não funciona para as estimativas de população dos pequenos municípios, porque não consegue captar a emigração dos pequenos municípios. Por exemplo, a pergunta é assim, há 5 anos atrás, onde você morava? Então, o censo em 2020, onde você morava em 2015? Então, se a pessoa sai de um município pequeno, sei lá, Glorinha, e vai morar em São Paulo, se eu fizer a entrevista com ele em São Paulo, e essa pergunta está no básico, eu vou necessariamente perguntar. Ele vai me dizer, em 2015 eu morava em Glorinha, então eu tenho como estimar melhor a imigração de Glorinha. Agora, se está na amostra, e esse questionário dele lá em São Paulo cai um básico, ele não responde essa pergunta. Então, eu sei que ele está em São Paulo, mas não sei de onde ele veio. Então, para estimar, para melhorar as estimativas de população, principalmente dos pequenos municípios, seria um ganho se essa questão entrasse no questionário básico, mas não vai entrar. Tá? Essa é uma mudança. Então, no que se refere às estimativas de população, a gente mantém a situação que a gente tem hoje, não tem esse ganho que teria. E o questionário amostral é um questionário maior. No nível nacional, 10% dos domicílios respondem, são 76 perguntas. Aí, basicamente, vai aprofundar mais questões de trabalho, rendimento e educação. Tem também a questão de fecundidade, nupcialidade e composição do núcleo familiar, que não está no básico. Diferenças em relação ao PP2, na redução do questionário. O valor do aluguel, então, na PP2 e no censo de 2010, eu perguntava se o imóvel é alugado, a pessoa dizendo que sim, informava o valor do aluguel. E agora informa nada, só informa que é alugado ou não, não tem mais o valor. Então, para uma parte da população, teria uma forma de tentar chegar nisso, porque as pessoas que estão dentro do CAD único informam o valor do aluguel. Então, para essa camada da população de mais baixa renda, daria para estimar o déficit habitacional utilizando a informação do CAD único. Só que a gente sabe que nem todo mundo que mora de aluguel tem registro no CAD único. Então, para essa população, de fato, não tem a informação no censo mais. Detalhamento de rendimento de outras fontes muda um pouco, mas pela experiência da coleta não é tão grande o impacto. O que acontecia? Na segunda prova piloto, na PP2, se perguntava qual é o rendimento que você tem de aposentadoria? A pessoa, nenhum. Qual é o rendimento que você tem de BPC? Nenhuma. E aí ia perguntando um a um, até chegar lá no último que juntava 2 ou 3 itens, tipo renda de investimento, de poupança, enfim. E agora, a pergunta é um texto grande e pergunta tudo de uma vez só. Além do rendimento do trabalho, você também tem rendimento de BPC, aposentadoria, pensão, investimento de poupança, enfim, aí a pessoa vai juntar tudo e responder tudo numa pergunta só. Anos de estudo. Isso, na verdade, é uma melhoria na comparação com 2010, apesar do questionário ter sido enxugado. Porque em 2010 eu perguntava assim, qual foi o curso mais elevado que você frequentou? Aí a pessoa dizia, o ensino fundamental. Aí a gente perguntava, você concluiu esse curso com aprovação? Não, não concluí. Acabou o questionário. Então eu não sabia se a pessoa foi até a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ou oitava série, eu não sabia. Então não tinha como estimar quantos anos de estudo essa pessoa tinha. Agora eu vou perguntar, quando ela disser que não concluiu o curso, ou seja, não concluiu o ensino fundamental, eu pergunto, qual foi a série mais avançada que você concluiu com aprovação? Então eu tenho como estimar. E a questão de bens também, houve um corte, a gente tirou a questão de veículo, geladeira, moto. O único bem que ficou no censo foi máquina de lavar, o resto tudo foi tirado. Tá? E todas essas que tiraram estão na PNAD contínua. O problema é o nível territorial. Eu não vou ter informação para o pequeno município, vou ter só para as capitais. Então, o fator amostral, rapidinho, só para... então, município quanto menor, né? Municípios até 4.000 habitantes, metade dos questionários é amostra, para poder estimar, né, essa amostra para o geral do município. Quanto maior o município, Porto Alegre, mais de 500.000, só 5%. Então, aqui, a cada 100 domicílios, só 5 respondem o questionário amostral. Então, assim, em linhas gerais, que eu queria passar sobre a operação, né, é mais ou menos isso. É uma operação que demanda muito do IBGE, porque vai muito além do que a gente faz nos períodos intercensitários, pelo volume
de trabalho de pessoas que a gente contrata. Nós estamos, nesse momento, além do centro experimental, concluindo o trabalho de base operacional, o que é isso? Na verdade, nós estamos trabalhando os nossos setores. Então, de 2010 para cá, muitas áreas de periferia cresceram, então, um recenseador tem que trabalhar no máximo com um setor de 300 unidades, não mais que isso, porque senão ele não tem tempo de concluir a coleta em 3 meses. Então, a gente tem que ficar quebrando os nossos setores, partindo eles, dividindo, determinando novos limites, gerando todo esse material, dessas imagens que a gente viu, para que, quando chegar na época da coleta, ele tenha o insumo correto no DMC dele. Como eu disse, essa redução do questionário, ela vai de encontro à dificuldade que a gente tem cada vez maior de realizar a coleta e acreditamos, apostamos na possibilidade de compensar essa perda de informação em relação a 2010, onde houve, que às vezes apenas, como eu disse, nós não vamos ter o acréscimo que teríamos, na busca por registros administrativos e dados das nossas pesquisas amostrais. Agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para perguntas. Alô? Tarson, muito interessante a tua participação, a necessidade de pontuar a nossa participação. Agora, quando se trata de perceber também o impacto da destruição desses organismos de pesquisa, eu gostaria de falar também da necessidade das pessoas terem uma noção de que é uma capacidade de pesquisa que foi destruída. Ou seja, tu tem um empreendimento que tem uma gestão, tem anos de experiência, tem interligação dentro da sociedade, e ela perde também credibilidade, porque o trabalho sofre uma influência. Então, é isso que eu estou querendo sugerir, né? Faça um comentário, porque eu acho que é muito importante o que tu colocou e mais importante ainda é de tu ter destruído toda essa estrutura que nós tínhamos, entendeu? E aí, por outro lado, a importância de ter organismos como esse aqui, que se constrói aqui, que estão na pesquisa, estão avançando, etc., que, de certa forma, interliga e fecha um pouco com o que depois a gente vai falar sobre o IBGE. Né? Mas é isso. Eu respondo agora ou fazer mais? Perguntas? Boa tarde, meu nome é Davi e são 2 perguntas para o Luiz Eduardo. Queria, na verdade, ouvir de você, Luiz, se você tiver de memória, algum tipo de experiência que você viveu, que você conhece, de como prefeitos articulam para não diminuir suas populações nos momentos do censo, casos que você conhece, enfim, da sua experiência. E a outra, um pouco mais específica, sobre qual que vai ser a definição, ou qual é a definição do responsável do domicílio, né? Quando o recenseador chegar e ele perguntar qual a expectativa da resposta que ele vai receber. Responde, depois faz mais uma nova rodada, então. Eu acho que, para entrar, eu acho que a provocação do PIG ela é importante, porque a gente ainda não está conseguindo medir o impacto que a destruição que está sendo promovida nas instituições de pesquisa, e não é só nas instituições de pesquisa, né, assim, não é só não é só no Rio Grande do Sul, não é só a FEE, a Fundação SEAD foi fechada em São Paulo também, os outros organismos, pelo menos eu tive no início do ano na reunião nacional da ANIPES em São Luís do Maranhão, e o quadro é não só de fechamento de instituições, como a Fundação SEAD ou a FEE, mas as instituições que estão sendo mantidas também estão sofrendo cortes orçamentários, né? Então, a capacidade de manter um padrão técnico de pesquisa ela também está se deteriorando com o tempo,
E eu acho que essa perda, eu acho que é importante que o Puig coloca, porque a perda não é só uma perda quantitativa, não são só X pesquisadores que vão deixar de trabalhar, são anos de trabalho que vão se perdendo, e quando a gente trabalha com dados, a gente sabe que séries históricas são importantes. Então, o trabalho que a gente teve agora, por exemplo, foi fechada a FES, suspendeu o cálculo do censo, se contratou uma outra empresa privada, se gastou mais de R$1 milhão, se não me engano, para contratar a FIP para fazer o cálculo do PIB. O cálculo que a FIP fez não foi eficaz, porque a FIP, como é uma entidade privada, não pode ter acesso aos dados do IBGE, porque, enfim, o IBGE tem que trabalhar só com são dados sensíveis e econômicos, que não podem estar na mão de qualquer um. Então, agora, com a mudança de governo, o DE voltou a calcular o PIB, mas é todo um trabalho que se teve que fazer de quase 3 meses para conseguir recompor uma série que foi interrompida. Então, uma interrupção nunca é só uma interrupção que tu para alguma coisa que está sendo feita, mas acaba gerando também todo um retrabalho e, às vezes, a dificuldade ou impossibilidade de retomar séries históricas, que são uma questão fundamental para as pesquisas. E eu acho que é importante a gente ter noção também dos interesses que há por trás, porque não se trata só de destruição de capacidade estatal. Informação é poder, e informação gera dinheiro. E existe hoje, no caso do Brasil e no mundo inteiro, toda uma tendência de constituição de instituições privadas que passam a ocupar esse espaço. Quer dizer, o caso do, né, não era mais a FEA que calculava o PIB, era a FIP. A FIP é uma instituição privada, que passam a também ver o Estado como um instrumento, como um cliente. Então, quer dizer, não é mais um servidor público, né, ou eventualmente contratado pelo IBGE catando um dado, mas é alguém que está fazendo uma pesquisa encomendada como um produto a ser entregue para alguém. E aí tem um velho ditado do senso comum, né, quem contrata a banda escolhe a música. Então, não há só o risco da perda de qualidade dos dados, mas há um risco também de que o processo de coleta e o resultado da pesquisa também passe a ser muito mais influenciado pelo interesse de quem está contratando. Uma coisa é um servidor federal ou estadual com estabilidade, com autonomia, que vai estar lá pesquisando para ter um resultado que seja eficaz, que seja eficiente. Outra coisa é alguém que é contratado para fazer um cálculo por alguém que tem interesse que esse cálculo, ou que essa realidade, ou que esse dado contribua com o seu projeto político. Que eu torno, quer dizer, não é só um problema de perda quantitativa, mas de perda qualitativa. E, então, esses interesses privados e, cada vez mais, uma dimensão importante da economia contemporânea tem a ver com o uso e com a comoditificação, ou com a transformação dos dados em mercadoria. Hoje, os setores mais de ponta da economia não são aqueles que produzem mercadorias, mas são aqueles que mexem com dados. Né? As maiores companhias do mundo é Google, é Facebook, são companhias cujo objeto de geração de lucro é a informação que se tem sobre os cidadãos. Então, esse é um risco que eu acho que vai muito além simplesmente do desmonte do Estado. E acho que o que se coloca como desafio para nós, só para terminar por onde também o Puig terminou, quer dizer, a importância também de que a gente não assista passivamente esse processo, como se ele fosse um processo inevitável da natureza, mas que a gente faça alguma coisa também. Então, essas articulações entre pesquisadores, as articulações das universidades, a busca de construção de um esforço coletivo para que a ciência e a pesquisa e o uso dos dados sejam elementos da construção de um projeto público, ela é muito importante. Então, a gente tem que também não depender mais, se dar conta que não vão poder depender mais tanto do Estado, mas que se tem que construir também redes e estruturas da própria sociedade civil que nos permitam, pelo menos, lutar contra esse processo que é mais geral. Só para colaborar contigo, aproveitando que você falou, nós do IBGE também temos muito essa ideia de que nós, como produtores primários de informação, de dados, nós procuramos sempre não analisar, a não ser o óbvio, né, o superficial do dado, mas não entrar muito a fundo, para que a gente não também corra o risco de sofrer esse tipo de crítica, de que
A gente está analisando o dado de acordo com o interesse meu ou do meu colega. Por exemplo, o rebanho bovino no Pará aumentou de 3 milhões de cabeças lá na década de 70 para 21 milhões de cabeças agora. Então, eu posso dizer, muito bom, isso é carne brasileira sendo exportada, então é o mesmo dado. Eu posso dizer assim, todo esse rebanho comeu floresta, desmatamento, dizimou comunidades regionais, e eu estou usando o mesmo dado e estou dando enfoques bem diferentes. Então, nós do IBGE temos esse cuidado, assim, quem analisa o dado é o usuário do dado do IBGE. Nós temos a compromisso de produzir a informação, e a análise fica por conta de quem usa o dado, para garantir justamente essa isenção, para não apontarem que nós temos um viés por trás da análise daquele dado. Mas, respondendo a tua pergunta, em 2010 eu trabalhei como coordenador de área nessa região do litoral norte do Rio Grande do Sul. E, na época, estavam terminando de construir a duplicação da BR-101. Então, tinham operários de empresas, né, que trabalhavam na duplicação da estrada, que eles eram moradores, a maior parte deles, de Santa Catarina, Joinville, Blumenau, a empresa contratou lá, eles vieram trabalhar aqui. Então, pelo conceito de IBGE, como eles não estavam há mais de 12 meses afastados do domicílio onde a família morava, eles continuavam sendo moradores em Blumenau, em Joinville. O que o prefeito fez? Passou uma lista lá, e quando terminou a coleta e não chegou no que ele queria, ele veio com a lista para a gente, assim, esses aqui são moradores de Três Cachoeiras que não foram, Três Cachoeiras do município, não foram recenseados. Só que a gente tinha ido antes lá e tinha pegado onde eles moram, né? E a diferença era de 100 pessoas. Então, aí não chegou no que ele queria. Então, o trabalho que nos dá em situações como essa, quando está no limite, a gente tem que se prevenir. Então, para além do trabalho normal de coleta, do recenseador percorrer o percurso no setor, a gente está ligado, assim, tem alguma obra aqui no município, tem uma indústria aqui, que os trabalhadores vêm do município vizinho, de ônibus, então a gente tem que analisar bem o município, os nossos colegas estão todo dia no município fazendo PNAD, fazendo diversas pesquisas, vão mapeando isso antes da coleta, para que a gente coleta essas informações antes. E aí, quando a pessoa vem, a gente vai mostrar que não é pelo conceito de morador. Então, esse tipo de coisa acontece. E a tua segunda pergunta me fugiu? O responsável pelo domicílio. Na verdade, assim, o responsável pelo domicílio é aquele morador cujos demais moradores do domicílio entendem como responsável. Então, quando o informante fica em dúvida, como assim o responsável? É essa informação que o recenseador tem que passar. É aquele morador que é entendido pelos demais como responsável. É isso. Então, não tem aquela questão, é quem ganha o maior salário, não. Esse é o conceito. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Luiz Eduardo. Tu falaste da dificuldade de fazer o censo pela internet, né? Mas aí sim, o que eu queria te colocar? Vocês não procuraram buscar mecanismos, digamos assim, de controle para controlar quem responde, tipo cadastro com comprovante de residência, alguma coisa assim? Porque tu falaste dos condomínios fechados, né? Tu entende que tem uma portaria lá que tranca, só que nem todo morador, de repente o morador lá do condomínio, ele tem todo o interesse de colaborar, mas aí ele não tem acesso. Se ele tivesse um aplicativo ou então uma plataforma que ele conseguisse acessar, para ele seria muito mais rápido, muito mais prático. Então, talvez eu acho que essa ideia teria que ser, né, continuar sendo batida. E, seguindo essa linha de raciocínio, eu queria saber se o IBGE tem outras pesquisas, que eu já vi que a página do IBGE assim, tem dashboards maravilhosos, eu achei que está muito boa nesse uso de visualizadores, que a FEA recém estava engatinhando quando foi extinta, né? Não querendo depreciar, porque, inclusive, tem um aplicativo ali que foi eu que desenvolvi, tá? Sem querer depreciar a FEE, né? Mas eu vejo que o IBGE investiu bastante nessa parte de usar tecnologias, de usar visualizadores, de usar todo esse tipo. Aí eu queria saber se já tem algum tipo de pesquisa que seja pensada com o uso exclusivo de meios eletrônicos para ser respondida, sem, é claro, né, que é um outro debate que a gente fez ontem, perder o rigor conceitual, o rigor metodológico, o rigor científico. Porque eu acho que seria interessante, né, investir nesse tipo de procedimento. No que se refere à coleta pela internet, a princípio,
para alguns setores censitários, em regiões de mais alta renda, onde é mais difícil ter acesso ao domicílio, especialmente aquele que está dentro de um condomínio, o recenseador vai poder, ele mesmo, entregar o e-ticket caso o morador se recuse, né, a responder a ele, né? Então, ele vai ter essa alternativa. Ó, deixo com você o e-ticket, você entra lá no site e responde ao questionário. Sempre que a pessoa receber um e-ticket e cadastrar o interesse em responder, vai ter um prazo de 10 dias. Se a pessoa não respondeu naquele prazo, uma central do IBGE telefônica vai manter contato com o domicílio para perguntar, você ainda quer responder pela internet? Se a pessoa disser que vai responder, ganha um novo prazo e, a partir desse expirado, o recenseador vai ter que retornar. E se disser que não, aí o recenseador é avisado para voltar lá. Então, e no que se refere à coleta de dados eletrônica, as pesquisas por estabelecimento que o IBGE faz, e aí a gente tem várias, pesquisa do abate de animais nos frigoríficos, né? A pesquisa do leite, dos laticínios, as pesquisas econômicas, de um modo geral, quase que 100% da coleta é eletrônica hoje. Não há mais um técnico do IBGE que vai até a empresa para coletar a informação. As empresas têm a sua senha, entram lá no site do IBGE e colocam os dados lá. Aí depois tem uma análise, claro, da equipe de supervisão. Se tiver algum dado inconsistente, tal, a gente mantém contato, mas não há mais uma coleta presencial para esse tipo de pesquisa. E domiciliar, talvez a primeira tentativa assim, de ampliar bastante é o censo de 2020. Nessa mesma linha da Cristina, tu mencionasse que o tema da renda é um dos temas mais sensíveis do ponto de vista da coleta no momento. Vocês têm alguma estimativa ou algum trabalho no sentido de tentar identificar defasagens da renda? Quer dizer, porque é um problema, né, como é uma coisa que é autodeclarada, né, a pessoa pode, por questões de economia informal ou questões de Receita Federal, subestimar a sua renda, ou eventualmente querer se gabar e superestimar a sua renda. Como é que o IBGE enfrenta esse tema da questão da renda? O IBGE no passado fez pesquisas amostrais para tentar identificar esse problema. O que se observou como resultado disso? De que normalmente as pessoas com renda muito baixa tendem a superestimar a sua renda. E as pessoas com renda muito alta tendem a subestimar a sua renda. Isso de um modo geral, assim, né? Então, é difícil de captar, especialmente a renda, e aí agora não vai ter, mas quando tinha a renda daquele que não está informando, o que o informante não sabe, a renda, então a esposa está informando, não sabe o rendimento do marido. Então, a qualidade desse dado você percebe que é ruim. Então, você observa na coleta, tipo assim, a renda do meu esposo é entre 1.000 e 2.000. Então, pode ser tudo aí no meio. Aí você tenta, não, mas quem sabe, tem uma ideia, a pessoa não tem. Então, é difícil captar. E a renda que não é do trabalho é mais difícil ainda. Então, assim, a pessoa, por exemplo, está recebendo auxílio-doença do INSS. Quando você pergunta outras rendas, ela esquece disso. Ela informa, normalmente, a renda do trabalho. Então, o recenseador é orientado para fazer perguntas de cobertura, tipo, a pessoa disse lá atrás que não estava trabalhando. Você está trabalhando? Não estou, porque eu estou no INSS. Aí, tem alguma outra renda? Não. Ah, mas você tinha dito para mim que estava no INSS, não está recebendo auxílio. Ah, pois é. Então, a renda é realmente difícil de captar e tem esse problema de tanto superestimar como subestimar. Então, é possível de se imaginar que os dados de desigualdade reais possam ser maiores ainda do que a gente já tem. Com certeza, é possível imaginar isso, sim. Oi. A minha pergunta, ela surgiu assim durante a fala de vocês, em função da Lei Geral de Proteção de Dados, que tem que entrar, foi sancionada agora em 2018, e tem que entrar em vigor a partir, acho que é de agosto de 2020, né? E atinge tanto o setor público quanto o privado com relação à coleta e proteção dos dados pessoais. E como isso está sendo impactado na relação de coleta de dados para o censo e também de coleta de dados no geral, de entes públicos. A coleta de dados pelo IBGE é regida por uma lei bem antiga, lá da década de 60 ainda, final da década de 60.
E nessa lei está previsto que o sigilo da informação é obrigatório. Então, o IBGE não divulga dados individualizados, nem para os estabelecimentos, as pesquisas por empresa, muito menos para a pesquisa domiciliar. Inclusive, recentemente, teve uma situação em Bauru, se não me foge a memória, no interior de São Paulo, que o Ministério Público queria saber em quais domicílios que tinham crianças trabalhando, segundo as informações do censo de 2010. E aí recorreu até o Supremo Tribunal Federal e o Supremo Tribunal Federal garantiu o direito do sigilo e o IBGE não informou. Então, a gente sempre fala isso, principalmente para tentar sensibilizar as pessoas com relação à questão da renda, de que o dado para o IBGE tem um único fim, que é a produção de estatística. Então, quando a gente chega no domicílio e percebe que a pessoa está meio na defensiva, a gente sempre diz isso. Para o IBGE não importa a sua renda, o seu trabalho, o seu nível de escolaridade, nada disso. O que nos importa é a renda média do bairro onde a senhora mora, o nível de escolaridade média do bairro onde a senhora mora, produção de estatística é isso. Então, a gente tenta falar para tentar, mas as pessoas muitas vezes não informam justamente porque não se sentem seguras. Então, no censo agropecuário, por exemplo, se o cidadão informou uma movimentação de venda de gado bovino de 1.000 cabeças para a Receita Federal, ele não vai dizer para a gente que ele vendeu mais 500 no caixa 2. Ele vai informar os 1.000, porque ele tem medo de que o dado do IBGE vá ser jogado lá para a Receita Federal, vai um cruzamento de informação e ele vai ser pego, né? Então, mas a gente tem essa questão do sigilo muito forte nos nossos treinamentos, inclusive dos licenciadores. A gente sempre fala muito isso, assim. O dado, a informação que você recebe no domicílio morre ali. Então, você não pode comentar essa informação nem na sua casa, nem em lugar nenhum. O DMC é uso exclusivo do licenciador, ele é orientado para que ninguém, absolutamente ninguém, o acompanhe, a não ser que seja um técnico do IBGE, um supervisor, durante a coleta, justamente para não ter acesso à informação. Para o IBGE, de repente tu falou e eu não acabei não escutando. O IBGE tem alguma estratégia de publicidade com relação a essas questões do censo virtual, né? Já que a visita ao domicílio às vezes é mais dificultosa, gera mais problemas, né? E o questionário a partir da internet gera mais facilidades, né? Se o IBGE está trabalhando alguma coisa assim de estratégia de publicidade, né? Para chegar nas pessoas mais virtual, de repente até pelo Facebook, que eu acho que é a plataforma que mais se usa, né, nas pessoas. Sim, todo censo tem uma parte do recurso destinado à publicidade. Então, vai ter para 2020 também. A gente teve um corte nisso também, então parte daquele recurso maior que a gente tinha era a publicidade que foi cortada. Então, a gente tem um recurso menor do que imaginava poder dispor. Não vai ter tudo que a gente imaginava. E a gente está muito focado na divulgação através das mídias sociais, das redes sociais, como você falou, Facebook, Twitter, enfim, usar desse mecanismo que, em tese, tem um custo um pouco menor, e para tentar mobilizar as pessoas. Mas como a gente sabe que o recurso que a gente vai ter é um pouco menor do que a gente estava pensando em utilizar, a gente está tomando essas ações locais de tentar, através das administradoras de condomínio, empresas de segurança, fazer a informação chegar já até previamente, mesmo antes da divulgação em massa começar, para tentar reduzir o impacto desse corte no recurso para a publicidade. Bom, eu tenho... Primeiro, uma pergunta que me surgiu, foi num evento da Unicinos mesmo. Os domicílios permanentes é uma maneira de categorizar, pesquisar todos os nossos domicílios e tal. Existe um número X de questionários que são aplicados, que eu acho que não é o mesmo para todas as cidades do Brasil, né? Mas me chama a atenção a questão indígena. Como é que eu vou estimar aqueles que não são domicílios permanentes? E a situação dos moradores desses domicílios? Quer dizer, essa é uma pergunta que nos foi lançada, eu achei importante e tal, e tem que cercar por outras maneiras. Isso é uma das questões. A outra questão nessa mudança do escoadouro, do banheiro, vamos dizer assim, né? No modelo tradicional eu já consegui abrir e via, bom, o domicílio tem ou não tem esgoto,
é coletado, não é coletado, é sanga, é vala, não sei o quê. Tem aquelas classificações ali. Agora, eu me deparei com o Sidra, que ele me diz que ele tem esgoto. E ele não me dá chance de ver que tipo de esgoto eu estou tendo, porque o que é muito usado na cidade de Porto Alegre mesmo, ou na periferia, é tudo ser jogado no pluvial. E aí consta um indicador lá, Porto Alegre tem 93% de esgoto. Pluvial. Quanto é tratado? Quando a gente vai discutir qualidade do atendimento, do saneamento, está se percebendo o tratamento. E cadê o tratamento? O tratamento não é escoadouro. Então, isso fica uma dúvida. Inclusive, quando nós trabalhamos com os objetivos do milênio, que ele diz que tem que haver determinadas condições, essa condição do domicílio, ela está dizendo que ele tenha que ter o esgoto tratado. E não simplesmente coletado ou desviado ou não sei o quê. Essas são algumas questões que ficam para nós. A questão do domicílio indígena, a estrutura física do domicílio indígena, mesmo que seja algo bem rudimentar, né, às vezes nem tem todas as paredes, né, tem só uma parede na direção predominante do vento, é considerado um domicílio permanente da mesma forma. Então, se o indígena é localizado dentro do período claro que alguns são nômades, né, trocam de lugar, mas se ele for localizado e na data de referência ele estava naquele local, da noite de 31 de julho para 1º de agosto, ele é recenseado independente da estrutura do domicílio dele. Essa questão do esgoto é uma questão bem complicada, a captura da informação. Né? A gente que tem experiência da coleta em campo, a gente observa isso, que boa parte das pessoas não sabe, não tem a mínima noção. Então, as pessoas moram em imóveis alugados, não foram elas que construíram o imóvel, então elas não têm noção de como é que o esgoto, para onde ele vai. Então, hoje a questão está assim, se vai para uma rede coletora, é considerado que vai para a rede coletora, independente do tipo de rede. Como você falou, se for uma rede pluvial, a resposta vai para uma rede coletora. A única questão que tem, assim, tem duas possibilidades de resposta. Vai direto do banheiro para a rede coletora ou passa antes por uma fossa séptica. E da fossa séptica depois vai para a rede coletora. Mas não tem distinção, de fato, entre uma rede de esgoto pluvial ou, né, local. Então, está tudo junto na resposta, é uma resposta única. E o problema maior é a captação da informação mesmo. Assim, eu não sei estimar, não sei nem se o IBGE tem algum estudo interno disso, mas, assim, na experiência de campo, que a gente observa em campo, um número bem razoável de pessoas, de moradores, não sabem, e aí, sei lá, acreditam numa coisa, mas sem nenhuma base. Eu acho que vai direto para a rede, mas não tenho muita certeza. É assim o tipo de resposta que a gente encontra. É uma questão difícil de coletar. Tem mais 3 perguntas, tem até mais. Posso fazer alguma perguntinha rápida? Eu estou falando, vai voltar então a ter anos de estudo e renda média do domicílio não vai. Só não mostra. De forma bem breve, muito bom ouvir vocês, até porque era um desejo nosso, né, dos observatórios que temos nos reunido ao longo desses últimos anos, e, de fato, lembrava pouco o quanto que a gente tentou contribuir para que não perdêssemos a FE, né? E perdemos. Ontem a gente falava, o Davi contribuía conosco, e eu lembro que a nossa discussão era de que na FE a gente enxergava a nossa inteligência aqui do Rio Grande do Sul para poder pensar políticas públicas, planejar, monitorar, avaliar políticas públicas. Que bom que tu trazes alguns suspiros, né, deste grupo que trabalhou na FE e de outros que vão se somando, porque a gente vai dando conta que tem muita gente com esse interesse. E daí, legal te ouvir que, na verdade, existem sempre interesses com os dados. A questão é o que a gente faz com eles, né? Legal saber desse rigor da IBGE, e a gente vem fazendo a defesa de quanto o censo é importante e tentando decifrar, pelo menos os observatórios aqui que a gente tem dialogado, quanto que é importante, sim, decifrar para a população que o censo
E os institutos que trabalham com dados, eles são importantes, são rigorosos. A gente é incansável de fazer oficinas para poder contribuir para o acesso e análise dos dados que estão publicizados, né? Então, penso que é legal, e é legal esse rigor, né, em torno do censo. E eu penso que aqui tem um trabalho importante para nós, como observatórios, para a gente poder dar vistas a isso e poder impulsionar, porque talvez essa seja uma estratégia de fortalecimento da sociedade civil em relação ao que realidade que a gente vive, afinal de contas, né? Vamos dar conta disso num tempo de tantas dificuldades de aceitar o diferente, né? E aceitar uma instituição que é governamental e que é do governo federal, que é amado por alguns, odiado por tantos outros e outros que não querem chegar perto porque não sabem o que se trata, né? Então, eu penso que aqui tem chaves importantes para a gente poder avançar. Então, se por um lado, quando os observatórios, a grande maioria, fizemos um estudo há algum tempo, que a maioria dos observatórios nasceu no processo de democratização do Estado e da sociedade, a partir da década de 80, entre os anos 80 e 2000 foi o ano que um número grande de observatórios foi constituído, especialmente estimulados lá aí no ano 2000 pelos governos. A gente dá conta que está enxugando os observatórios governamentais e a gente está ampliando o número de observatórios de universidades e da sociedade civil. Bom, com tudo isso, o que me parece que a gente tem alguns temas para casa como observatórios, né? Uma é de que talvez nós tenhamos que estreitar a nossa relação com vocês, né? Penso que nós temos que estar mais juntos, né? Poder dialogar, fazer o debate que é político, que é técnico e que é administrativo também, né? Como é que a gente dá conta disso tudo? Porque a gente também está peleando para conseguir reunir minimamente os dados sobre a nossa temática ou sobre o nosso território. Não está fácil isso, né? E a gente, de alguma maneira, entende que vocês, como entes, como órgãos, como técnicos dos órgãos governamentais, são importantíssimos para nós. E nós, né? E da mesma forma, penso que quando tu dizes, né, o IBGE não pode analisar que nós temos que é isso mesmo, né? Vamos lá, o que a gente faz junto? Então, muitas vezes isso apareceu como um desafio. Nós temos que sentar e ver estratégias. O que é importante para nós e o que é importante para vocês, enquanto técnicos e organismos governamentais, para a gente poder potencializar a nossa inteligência, que é da sociedade gaúcha e da sociedade brasileira, né? Então, talvez, quem sabe, a gente pensar um pouco mais e melhor sobre isso, né? Olá, boa tarde. Uma pergunta a respeito da inclusão da população em situação de rua com o próximo censo. Eles estarão incluídos ou não na pesquisa? Ficou essa dúvida porque na internet ainda estava em estudo. O censo demográfico do IBGE é um censo domiciliar. E essa é a dificuldade, porque a unidade de investigação é o domicílio. Então, a pessoa que não tem um domicílio, eu não tenho como, pela metodologia que nós utilizamos para o censo, eu não tenho como contar. Porque essa população, ela migra. Então, hoje ele está numa região da cidade, amanhã está noutra. O que tentou se fazer para tentar captar um pouco melhor, ou parte dessa população, melhor dizendo, é especificar melhor a questão do domicílio improvisado, que isso já existia no censo de 2010, existe há bastante tempo, e caracterizar melhor o que seria. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, todos já devem ter visto, a gente passa na rua e vê, aquele morador de rua que ganhou uma barraquinha de camping e aí colocou lá no meio da praça e está lá morando, né? Então, se ele tem a intenção de permanecer ali e o recenseador chegar durante o censo, ele estiver ali e ele tem a intenção de permanecer, ele vai ser recenseado num domicílio improvisado, tá? Mesmo que a gente saiba que o poder público pode chegar lá no outro dia e retirá-lo, né? Mas se a intenção dele é permanecer ali, né, ele vai ser recenseado dentro de um domicílio improvisado. Agora, aquele morador que perambula pelas ruas, dorme no albergue numa noite, na outra noite ele dorme embaixo de uma marquise, esse aí, se ele não tem uma estrutura mínima que dê para a gente caracterizar isso como um domicílio, ele de fato não vai ser contado.
Só, primeiro, a partir do comentário da professora, essa questão da FE e das perspectivas, aqui um dos temas nossos era perspectivas para o futuro. Eu acho que, para nós, de fato, é importante a mudança de governo e a mudança de postura do governo em relação à fundação, ainda que não haja explicitamente uma vontade política de retomar a fundação. Na prática, as equipes foram recompostas, a Secretaria de Planejamento, os técnicos da FE tinham sido espalhados para várias secretarias. Eu tive na Secretaria da Segurança, depois tive na Secretaria da Cultura. A secretária fez um chamado a todos que quisessem, quem estava bem e ficou em outro lugar, a Cristina ficou, né? Mas todos que quisessem voltar, voltaram. Os programas e os projetos de pesquisa estão sendo recompostos e, sobretudo, com um foco mais direcionado para a avaliação das políticas públicas. Então, nós estamos trabalhando com cada uma das secretarias e com os programas de governo. Por exemplo, no meu caso, os estudos sobre economia criativa estão relacionados com um programa da Secretaria da Cultura sobre economia criativa, e assim os vários grupos estão sendo orientados a fazer pesquisa que oriente a avaliação de impacto e avaliação de desempenho de programas de políticas públicas. E eu acho assim que, para nós, é muito importante fortalecer esses vínculos com instituições de pesquisa, com universidades, com observatórios, inclusive como uma forma de mostrar para dentro do próprio governo que nós temos um impacto para fora do governo também e que há uma demanda pelo nosso trabalho, que eu acho que é bem importante. E eu só queria fazer uma coisa que não foi perguntada, mas que eu acho que também estava no horizonte do nosso debate, que é essa discussão sobre novas tecnologias e novos instrumentos e ferramentas, porque, de fato, está tendo uma mudança que a gente não tem hoje a dimensão do quanto que os novos instrumentos podem impactar na coleta de dados, na produção de dados primários. Setembro do ano passado, ano retrasado, não me lembro, tive numa conferência em Washington, onde os caras mostraram que conseguem hoje fazer um cálculo do PIB baseado em fotos de satélite da iluminação pública durante a noite. Ou seja, se supõe que cada ponto de luz é um domicílio, quantidade de pontos de luz, tem uma próxima, uma relação, uma correlação entre a quantidade de luz e a economia de um lugar. E aí os caras com imagens de satélite conseguem fazer estimativas, e as estimativas ficaram comprovadamente muito parecidas com os dados. Ou seja, não tem nada a ver com coleta de dados, um olhar totalmente distinto e, no entanto, serve para fazer uma informação que acaba resultando muito parecida. E todas essas discussões sobre Big Data hoje nos colocam um horizonte que tu não precisa mais, daqui a pouco, estar indo atrás de cada domicílio para coletar dados, mas tu tem esses dados já correndo pela rede e que estariam potencialmente utilizáveis para nos dar dados que talvez superassem esse problema da questão dos dados econômicos que são autodeclarados no censo. Quer dizer, o censo, que é a nossa principal ferramenta, ele tem esse limite. Bom, daqui a pouco, se tu conseguisse juntar as bases de dados da Receita com a base de dados dos bancos, com as bases de dados de consumo, hoje tu conseguiria ter uma estimativa muito mais realista do que é a economia brasileira, do que tu não tem pelo censo, que é o nosso instrumento principal. O que me assusta hoje é que, na prática, as corporações privadas hoje têm muito mais acesso e mais capacidade de processar esses dados do que o setor público. E, portanto, a dificuldade do setor público, que é o que representa a todos nós, tem muito mais limites, e grupos privados têm muito mais capacidade de acessar a informação e atuar sobre essa informação, o que é bem preocupante. Concordo plenamente. Eu fui numa palestra também aqui numa universidade de marketing da nossa cidade, onde estava lá o CEO do Zafari. E eles, com inteligência artificial, eles mapeiam todos os clientes do entorno do super, eles sabem quando tu entra, na verdade. Eles conseguem rastrear a placa do nosso carro, eles conseguem rastrear o teu interesse, o que tu vai primeiro, onde tu vai, como eles colocam as coisas na prateleira, por cor. E já tem instrumentos até que conseguem, pela íris, pelo jeito da gente olhar, captar qual o nosso interesse. Eles fazem uma leitura do todo que é inacreditável. Então... Eu tenho uma vertente cabotina que me deixa muitas vezes nervoso, assim, tenho vontade de dizer.
Pessoal, em termos de economia, é muito fácil a gente detectar a riqueza, ela é legal. Mas, até hoje, calculando o PIB, a gente não tem uma informação exata daquilo que os bancos ganham. E a gente está mensurando o PIB através do número de agências. Nossos dados ainda eles são muito, sabe? E essa importância, essa participação, essa nossa necessidade, esse direito do cidadão de saber das coisas, também está muito restrito. Mas tem uma coisa muito clara, o Estado ele entra em nós, arbitrariamente todo dia. Seja o imposto, seja a informação, seja isso, seja aquilo. Mas nós não estamos conseguindo saber algumas coisas que nós gostaríamos de saber do Estado. Então, isso é o comentário que eu queria dizer. Olha, o PIB, que é quente, onde o setor financeiro é o que mais lucra, a gente não tem muita informação disso. Pessoal, última pergunta, porque a gente já está encerrando, então posso passar por parte dos nossos palestrantes. Isso aí, porque a Meli já fez sinal ali. Não, então, eu vou ser bem rápido, só para fechar, eu queria agradecer o convite. Eu acho que esse debate sobre que é o olhar dos observatórios, que são instituições ou grupos, redes de pesquisadores voltados para analisar a realidade, da importância da gente ter bases de dados públicos que sejam transparentes, que sejam acessíveis, que tenham accountability, que é uma palavra que as pessoas gostam de usar palavras em inglês, mas que deem possibilidade de prestação de contas para que o cidadão possa, na medida possível, tentar controlar a ação do Estado e tentar ter uma capacidade de compreender melhor a sociedade em que vive. Só isso. Bom, gostaria de agradecer a todos pela atenção, em nome do IBGE. Nós do IBGE estamos disponíveis, não digo 24 horas por dia, mas quase isso, para que vocês possam nos consultar. Nós temos uma supervisão de disseminação de informações aqui na nossa unidade estadual. É uma equipe pequena, são só 3 pessoas, mas está sempre à disposição para tratar das nossas variáveis, de onde se encontram os dados, do nosso interesse. E, para encerrar, na verdade, a gente deve ter aqui umas 50 pessoas, cada uma de vocês deve ter uns 1.500 amigos no Facebook. Então, na verdade, a gente tem muito mais gente aqui e pedir o apoio de vocês para que falem do censo quando tiverem informação, receberem nas suas redes sociais informações sobre o censo, porque são portas que se abrem, domicílios, que as pessoas começam a compreender a importância do censo, nos ajuda muito, com certeza, na coleta. Muito obrigado. Sobre o censo e sobre o convite, nós temos que nos aproximar. Lembrei que talvez, e como eu achei um pouco complexa essa história do e-ticket, e aí teve a fala da Cris, né, colocando sobre aplicativos, sobre redes sociais, dos outros colegas, como seria mais prático um censo em aplicativo, em plataformas, né, com a devida segurança, que deveria ter, óbvio, né? Mas imagino que a divulgação, por exemplo, quantos alunos tem aqui no Unicinos nessa sede? Quantos alunos tem na URGS? Quantos alunos? Quem sabe se botássemos os totens, né, em lugares de grande circulação, talvez diminuísse consideravelmente a não resposta, ou aumentaria o percentual de, em vez de 3%. Né? Não sei se vocês já tiveram uma possibilidade seria essa, das nossas universidades, que não são tantas, nós temos, acho que, 26 centros ou polos, né, aqui em Porto Alegre. A gente, bom, também tem os campos da região metropolitana. Quem sabe não seria mais rápido se tivesse, por exemplo, um totem aqui na URGS, na Unicinos, na PUC. Não sei, porque a circulação é grande de alunos. Tem todos os professores, né? Então, grande. Aqui mesmo, estamos com a PUC aqui, de extensão, né? Aqui tem várias universidades. Uma sugestão. Vou para o próximo. Muito obrigada. Valeu mesmo. Acho que todo mundo aqui vai sair pensando muito. Nós temos agora um coffee break. Isto, e depois tem um painel final, não é isso? Então, pessoal, aqui nós temos uma cuquinha aqui do lado, se vocês quiserem nos acompanhar.